João capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Mateus capítulo 21, nós leremos a partir do versículo 12. Há quem diga que são dois episódios diferentes. João 2 seria no início do ministério de Jesus, Mateus 21 seria no final. Outros acreditam que são os mesmos eventos, mas com abordagens diferentes. E entrou Jesus no templo, versículo 12 do capítulo 21 de Mateus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. E vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: hosana ao filho de Davi, e indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra. Converta-nos a esta palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Houve um filósofo e um sociólogo polonês, conhecido por Bauman. Bauman, ele deixou alguns registros, alguns livros que foram traduzidos para o português, como Modernidade Líquida, Amor Líquido, Tempo Líquido. O Bauman, ele trabalha essa expressão liquidez como uma expressão que caracterizaria o nosso tempo. Um tempo onde que nada iria permanecer, que não haveria constâncias de valores, de estruturas. Tudo aquilo que compunha a sociedade, tudo isso iria mudar numa velocidade intensa. Aquilo que era verdade nesse tempo líquido, nessa sociedade líquida, tempos depois não seria chamado de verdade. Os relacionamentos líquidos seriam relacionamentos não consistentes, não sólidos. Seriam aqueles que são dissolvidos de maneira muito rápida. A inconstância seria a marca dessa sociedade. O fato é que, de alguma maneira, a visão de Bauman é muito real.
Ao olharmos para a nossa volta, pela nossa estrutura social, aquilo que nós chamamos de família, aquilo que nós chamamos de casamento, aquilo que nós chamamos de ordem, de vida, tudo isso está sendo muito ameaçado pelas mudanças e as transformações do tempo. O fato é que, se nós pegarmos essa leitura de Bauman e transferirmos para o nosso contexto, nós poderíamos também dizer que em nosso tempo existe uma espiritualidade líquida. Espiritualidade líquida seria aquele estilo de vida que não permanece, aquele estilo de vida cristã que não é constante, aquele estilo de vida que vai se descaracterizando à medida em que os dias vão passando, onde que as visões que um dia foi verdade, aquele ponto de vista bíblico, aquela vida coerente às Escrituras, à medida que o tempo vai passando, isso vai se dissolvendo, isso vai se esfarelando. O fato é que todos nós somos ameaçados por essa espiritualidade líquida. Todos nós somos ameaçados em sermos tragados por essa inconstância, por essa falta de solidez. Todos nós somos ameaçados por essa espiritualidade líquida que nos traga para uma superficialidade, onde que a nossa vida passa por deformações, transformações muito rápidas. E o texto que nós lemos deve chamar a nossa atenção sobre a capacidade daquilo que está diante de nós, daquilo que nós recebemos de Deus. A capacidade que nós temos de comprometer aquilo que nós recebemos do Senhor. Eu quero que você lembre que o templo foi o maior presente que o povo de Israel recebeu de Deus. Não havia nenhuma outra estrutura, nenhuma outra arquitetura em Israel que atraía a paixão do povo mais do que o templo. Tudo que o povo fazia era a partir do templo. Podemos dizer que a fé de Israel era uma fé templocêntrica. Quando este povo queria adorar, era no templo. Quando ele queria pedir perdão ao Senhor, era no templo. Quando queria ter ações de graças, era no templo. Tudo era a partir do templo. Você deve lembrar que quando este templo foi construído por Salomão, na sua inauguração, foi uma experiência muito sobrenatural. A glória do Senhor dentro do templo foi algo marcante. Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, porque a glória do Senhor foi a validação, a aprovação de Deus, que ali seria um ponto de encontro do divino para com o humano. No entanto, quando nós chegamos nos dias de Jesus, nós nos deparamos com um templo nas características em que nós lemos. De alguma maneira, aqueles que eram responsáveis em lidar com o altar no templo, e nós estamos falando com os sacerdotes, nós estamos falando principalmente nos dias de Jesus, de Anás e Caifás. De alguma maneira, esses homens, esses líderes, se permitiram em que este templo, em que esta casa passasse por uma deformação. E nos dias de Jesus, Jesus vai encontrar um templo, Jesus vai encontrar uma casa totalmente desfigurada. E o que mais me chama a atenção nesse texto, e eu vou pensar unicamente nesse ponto, não vou desdobrar em vários pontos, mas em um único ponto, uma reflexão em uma única aplicação. Você não tem em nenhum outro momento nos evangelhos
uma indignação com este templo. Você não tem no Novo Testamento nenhuma outra pessoa confrontando essa religiosidade no templo. Você tem o ministério de João Batista lá no deserto, mas é algo muito externo. Parece-nos que a rotina do templo, parece-nos que a agenda do templo, as pessoas entravam, as pessoas saíam, e essa realidade que nós lemos aqui era a normalidade do templo. Esse contexto a qual Jesus chegará e vai confrontar era a normalidade do culto. Imagina as pessoas indo para o templo e conviverem com essa realidade. E não existe uma indignação, pelo menos no texto, você não vê ninguém dentro do templo confrontando todo esse ambiente. Eles estão convivendo. A festa da Páscoa estava chegando e mais uma vez Jerusalém, Israel, seria tomado por uma multidão de judeus de todas as partes. E esses homens entrariam no templo, ofereceriam seus sacrifícios, as suas ofertas, diante de um contexto totalmente hostil e debaixo de uma reprovação de Deus. E a primeira coisa, e a única coisa na verdade que eu quero pensar para nós orarmos aqui, é a capacidade que nós temos em conviver em algumas normalidades. A capacidade que nós temos de nos adaptarmos a algumas normalidades hostis. A capacidade que temos de chamar normal aquilo que está nos adoecendo. A capacidade que nós temos de chamar de normal aquilo que está nos drenando. A capacidade que nós temos de chamar de normal ou de tratar como normal aquilo que está nos desidratando. O texto vai nos apresentar os mercadores do templo. Esses mercadores, eles não iam ao templo ali no pátio dos gentios, eles não iam ali para sacrificar, eles iam para lucrar, eles iam para explorar, mas eles não iam para oferecer alguma coisa a Deus. Eles eram os vilões desse cenário. Eles, juntamente com Anás e Caifás, eram os vilões que financiavam toda essa corrupção, toda essa depravação, toda essa hostilidade ao culto. E o texto vai nos dizer que esses mercadores, esses vilões do templo, eles tinham mesas, eles tinham cadeiras. Os cambistas estavam ali com as suas moedas para extorquir aqueles que vinham de longe. Então pensa nesses mercadores, pensa nesses cambistas como sendo homens, vilões, predadores, que estavam ali para deformar o ambiente da adoração, para obstruir o fluxo da oração, para descaracterizar a identidade do templo. Esses homens estavam ali para esvaziar o templo da sua essência. E o que é mais escandaloso é que em João, nos versículos seguintes, Jesus vai dizer que este templo era o próprio corpo. Então, pela primeira vez, nós teremos no Novo Testamento, Paulo fará isso mais tarde aos Coríntios, mas Jesus vai chamar o corpo de templo. Então imagina, aquilo que Jesus veio confrontar no templo, estrutura, na verdade era um apontamento daquilo que deveria ser confrontado no templo corpo, no templo vida, no templo individualidade. E a pergunta que eu faço para o meu coração é se existem alguns mercadores confortáveis dentro de mim.
A pergunta que eu faço a você é se você está permitindo que alguns mercadores se instalam dentro de você. E esses mercadores estão aí com cadeiras, esses mercadores estão aí com mesas, esses mercadores estão aí instalados na sua mente, instalados nas suas emoções, instalados na sua espiritualidade. E esses mercadores estão cambiando, estão lucrando, estão obstruindo, estão deformando. Esses mercadores estão fazendo com que a sua essência seja escoada. Esses mercadores estão povoando alguma área da sua vida, está povoando algum setor da sua vida. E muitos de nós corremos o risco de manter esses mercadores, esses invasores dentro de nós. O perigo de nós olharmos para esses invasores dentro do nosso ser e achar que isso é normal. Achar que é normal esses invasores descaracterizar a nossa visão sobre Deus, sobre igreja, sobre Bíblia, sobre vida cristã, sobre comunhão. O perigo de eu permitir que esses mercadores dentro do meu ser me roubam o brilho de entregar-me intensamente a Jesus, rouba de mim a intensidade da adoração, rouba de mim o fervor do servir, do amar, rouba de mim o espírito da espontaneidade, da voluntariedade, rouba de mim o fluxo, o fluir de perdoar pessoas. Rouba de mim, obstrui em mim o fluxo da graça, de tratar as pessoas não a partir do que elas merecem, mas tratá-las a partir de um favor imerecido que eu fui alcançado por Deus, e agora eu vou transbordar na vida das pessoas. O qual eu posso chamar de normal os vilões que habitam no meu padrão de pensamento, que está obstruindo o meu jeito de viver, que está bloqueando o fluir da minha vida de oração, de entrega, de consagração, de jejuns, de vigilância. Os vilões que está descaracterizando a minha alegria de servir ao Senhor, o encanto dos meus olhos, o fascínio do meu olhar por Jesus, pela cruz, por aquilo que as Escrituras erguem como ética, aquilo que as Escrituras levanta como conduta daqueles que são discípulos de Jesus. De repente, eu estou chamando de normal um templo interior que está povoado de cambistas e esconderijos de ladrões. Eu estou transformando ou permitindo que meu templo hospedam aquilo que está ladrando, aquilo que está furtando, aquilo que está saqueando-me. E eu estou lidando com isso como se fosse um normal. Eu estou lidando com isso como se fosse a vida é bem assim. É isso que é casamento, é isso que é sexualidade, é isso que é identidade, é isso que é propósito, é isso que é servir a Deus, é isso que é ser um filho de Deus, é isso que é ser um discípulo de Jesus. Eu estou permitindo que aqui dentro alguns ladrões se instalam para roubar aquilo que Deus um dia me deu, para eu viver com fervor, para eu viver de uma maneira vibrante diante dele, porque o templo foi erguido exatamente para esse propósito. E todos nós corremos o risco dessa liquidez ir deformando aquilo que um dia Deus nos deu. Este templo que um dia nós vibramos, este templo que um dia nós celebramos, este templo, essa vida, esta salvação que nós recebemos do Senhor com muito
contentamento, com muito regozijo. A liquidez se instalou, isso não permaneceu, isso não se firmou, isso não se consolidou, isso foi descaracterizando, isso foi se deformando. E hoje eu trato de normal aquilo que na verdade está adoecendo o meu chamado, aquilo que está desidratando a minha identidade, aquilo que está esvaindo o meu ânimo e a minha força de viver a expressão máxima daquilo que Deus me chamou a ser, a fazer e a sentir. Qual é a única coisa que será capaz de confrontar esses mercadores internos, esses invasores, esses ladrões interiores? O texto vai nos dizer que Jesus faz um açoite e ele derruba as mesas, ele derruba as cadeiras. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que os discípulos lembraram e disseram: está escrito, e o zelo de Deus o consumirá. A única coisa que será capaz de proteger este templo, de limpar este templo, não é o discurso, não é a narrativa. O que será capaz de devolver este templo a sua originalidade é o zelo de Deus. O zelo de Deus é toda a ação. O zelo de Deus é todo posicionamento contra tudo aquilo que conspira, que ameaça roubar a minha originalidade. O zelo de Deus é o fervor do Pai que queima dentro de mim e que quebra toda normalidade hostil. O zelo de Deus é um fogo divino, é uma impetuosidade santa que move o meu interior e confronta e quebra as cadeiras e as mesas, cujos pensamentos invasores, cujos padrões invasores que se instalam na minha espiritualidade, tornando a mim normal aquilo que está me escoando. O zelo é todo posicionamento que quebra, que destrói aquilo que está confortável naquilo que está me deformando. O zelo de Deus é o que vai nos salvar. É o zelo de Deus que vai olhar para dentro e dizer para esses vilões: você não estará confortável dentro de mim, você não permanecerá confortável dentro do meu coração, você não se assentará, não haverá lugar confortável para você permanecer na minha mente, para você permanecer no meu coração. O zelo de Deus quebra a cadeira, quebra a mesa do desânimo e diz: você não estará confortável dentro de mim. Quebra a mesa e a cadeira da angústia e diz: você não será o padrão da minha vida. Quebra a cadeira e a mesa de tudo aquilo que quer engodar os seus olhos, que quer que você se conforme com uma vida sem fervor, que quer que você se conforme uma vida sem sonhos, uma vida sem força, numa vida sem
graça, uma vida sem unção, sem poder, sem sabedoria, sem construções, uma vida sem realizações divinas. O zelo de Deus vai quebrar todas as cadeiras e mesas que o diabo quer se assentar para destruir a sua vida. Esta noite, debaixo desta palavra, o Espírito Santo lhe dá autoridade para você ser cheio do zelo de Deus e quebrar as cadeiras e quebrar as mesas que os mercadores estão maculando, drenando a sua alegria, que está drenando a sua força, que está drenando a sua estrutura. Esta noite o zelo de Deus virá sobre ti, virá sobre a sua alma. Diga ao mundo espiritual: tudo aquilo que se instalou no meu pensamento, tudo aquilo que se instalou na minha mente, que se instalou nas minhas emoções, que se instalou nos meus sentimentos, que são vilões, predadores, que estão em mim exatamente para neutralizar o fluxo da minha espiritualidade, o fluxo do meu dom, o fluxo do meu talento, o fluxo do meu chamado. Diga ao mundo espiritual, diga à sua alma esta noite: não ficará cadeira, não ficará mesa dentro de mim, para nenhum vilão permanecer tranquilo. Esta noite eu me levanto no zelo de Deus. Eu não vou me conformar, eu não vou me adaptar, eu não vou ceder, eu não vou dar abrigo para aquilo que está me roubando, para aquilo que está me esvaziando, para aquilo que está me atrofiando, para aquilo que está me paralisando. O meu coração não é esconderijo de ladrões que está furtando o meu ser e aquilo que eu tenho de melhor. A minha vida, o meu coração, a minha alma, a minha mente, os meus pensamentos foram criados para ser casa do Espírito Santo, para ser casa de longanimidade, de amor, de mansidão, de alegria, de domínio próprio. O meu coração vai hospedar unicamente as virtudes de Deus. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor esta noite. O zelo de Deus é o Cristo que entra e diz: isso não é casa do meu Pai, e eu colocarei para fora tudo aquilo que não pertence à identidade que o meu Pai deu a esta casa. É como se Jesus entrasse ali e dissesse: eu estou quebrando a normalidade dessa rotina. Eu estou quebrando essa agenda ridícula. Eu estou quebrando esse padrão absurdo que vocês estão entrando e saindo. E o texto diz: aqueles que vendiam e aqueles que compravam. Eu estou quebrando todo esse padrão que está destruindo vocês, que está traindo maldições para vocês. Eu estou quebrando toda a normalidade que não diz respeito àquilo que eu preparei para vocês. Eu estou quebrando essa normalidade que você chama de casamento.
Eu estou quebrando essa normalidade que você está chamando na sua sexualidade. Eu estou quebrando essa normalidade que você está chamando sobre o mundo das suas palavras. O que você fala, o que você descreve. Eu estou quebrando essa normalidade que você está chamando de emoções. Aquilo que você está sentindo e você está se acomodando a essas emoções. Você está se acomodando a esses sentimentos. Você já está se acomodando a este ladrão que está roubando a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de dar uma segunda chance, a sua capacidade de amar. Eu estou hoje quebrando essa normalidade. Eu tenho um novo nível para a sua alma, eu tenho um novo nível para o seu espírito, eu tenho um novo nível para os seus pensamentos, eu tenho um novo nível para os suas emoções, eu tenho um novo nível para a sua maneira de ver a vida, eu tenho um novo nível para você viver. Seja cheio do zelo de Deus para confrontar os mercadores dentro da sua alma. Vocês estão comigo? Digam amém. E é sobre isso que eu quero orar. Quero orar para que o zelo de Deus tome conta de todos nós. Eu quero orar para que você implore aos céus, que você clame aos céus. Pelo zelo de Deus. Para que você não se adapte, para que você não dê concessões, aquilo que desfigura você. É o zelo de Deus que vai evacuar de dentro de nós, vai expelir de dentro de nós algumas normalidades doentias, algumas normalidades que tem atrofiado o nosso crescimento, o nosso progresso de viver. Se o zelo de Deus não nos tomar, nós vamos chamar de vida cristã aquilo que não corresponde ao que o Evangelho diz. Se o zelo de Deus não nos tomar, nós vamos fazer mesas, nós vamos construir cadeiras, e os mercadores, os vilões, os predadores da nossa fé, os predadores que estão ali para lucrar com a nossa ignorância, que estão ali para lucrar com a nossa passividade. É a passividade que vai manter as cadeiras e as mesas intactas para os mercadores continuarem negociando, corrompendo você, enfraquecendo você, distorcendo a sua vida. Então você vai chamar de normalidade uma vida cristã apática, uma vida cristã sem relacionamentos, uma vida cristã solitária. Você achará que é normal você congregar numa igreja e não se relacionar com seus irmãos, e não construir vínculos redentores, abençoadores, doadores? Você acha que será normal você viver uma vida cristã e não se importar em discipular alguém, em evangelizar alguém? Você vai achar normal de você frequentar reuniões apenas como espectadores, apenas como alguém que absorve, mas nunca doa, como alguém que recebe, mas nunca partilha? E você vai chamar esses estados de vida de normalidade, até que o zelo
de Deus te alcance, e você olha para dentro de você e diz: Satanás, chega, chega, não haverá em mim nenhum lugar confortável que venha te abrigar para atormentar a minha vida. Não haverá dentro de mim nenhum lugar confortável para que você possa se assentar e bloquear a minha identidade, o meu propósito, a minha natureza. Eu quebrarei todas as cadeiras, eu removerei todas as mesas, todas as moedas lucradas com a minha passividade será lançada ao chão. Eu me posicionarei, limparei este templo e ele voltará a ser casa de oração. Ele voltará a ser este ponto de encontro, de revelação, de iluminação, de experiência, de sobrenatural. Somente o zelo de Deus é capaz de produzir essa indignação contra toda sorte de passividade e de adequação aos mercadores predadores da nossa identidade e do nosso propósito. Oremos esta noite para que o zelo de Deus nos consuma. Oremos esta noite para que arde em nós o zelo por Deus. Oremos esta noite para que o zelo de Deus alcance a nossa casa, alcance a nossa família, alcance o nosso jeito de ser, de maneira que a gente não venha abrigar nada, absolutamente nada, daquilo que se instalou, que se infiltrou para obstruir o fluxo dessa casa, deste templo, dessa mente, desse entendimento, desses pensamentos. Que esta noite nós possamos sair daqui ardendo em zelo. Que esta noite nós possamos sair daqui desempoeirando o nosso interior. Que a gente possa ser movido por uma ira santa, por uma indignação santa, e dizer: chega, 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 Satanás, chega angústia, chega desânimo, chega. Eu me ergo em Cristo, eu me levanto no Espírito. Chega pecado, chega ciclo vicioso, chega ressentimento, acabou a amargura, acabou frieza, acabou mornidão, apatia, acabou. Não haverá mais nenhum lugar almofadado para receber este tipo de sentimento, esse tipo de acomodação. Chega. O Senhor me detém com o seu zelo, Ele me enche do seu fervor, e eu me levantarei e colocarei para fora as desculpas, as autossabotagens, as pseudo-justificativas por uma esterilidade relacional, espiritual. Eu colocarei para fora qualquer tipo de padrão que está minando o meu ser. Eu colocarei para fora qualquer normalidade
que eu caracterizei como sendo natural na minha vida. Aquilo que deveria tirar lágrimas dos meus olhos. Aquilo que deveria me levantar ou me dobrar em um quebrantamento, em arrependimento. Mas eu permaneço entrando, saindo, levantando, deitando, dormindo, andando. Mas isso não me incomoda, isso não me importuna mais. Viver uma vida cristã sem se importar em ganhar vidas a Jesus. Viver a vida cristã e achar que eu não sou responsável pelo crescimento dessa igreja. Eu não sou responsável pelo fortalecimento dessa igreja. A única coisa que eu faço é vir ao culto, receber o que eu quero e voltar para a minha rotina, para a minha normalidade. É isso que eu chamo de normal. É isso que eu chamo de está tudo certo. Está tudo bem. Eu fico imaginando, porque, por incrível que pareça, esse estado deplorável do templo, ele vem se estendendo desde Malaquias. Malaquias foi o profeta que Deus levantou para denunciar que o altar estava em desordem, os sacerdotes estavam perdidos, o povo estava perdido, o povo estava trazendo ofertas, animais mancos, cegos, doentes, estava profanando o altar. E eles ainda estavam perguntando: aonde que a gente está te profanando, Deus? Se você prestar atenção às perguntas que o povo faz a Deus em Malaquias, você diz: gente, aonde está a lucidez desse povo? Porque quando você fica exposto ao mal, e você não se levanta, e você não confronta, as suas percepções são atingidas, e você vai se psicoadaptando àquilo. Você vai se adequando e você perde o discernimento, você perde a lucidez. Desde Malaquias, o templo vai se desviando, vai se desviando, vai se desfigurando, vai se desfigurando, vai se deformando. Chega nos dias de Jesus, aos 12 anos, nós encontramos Jesus no templo. Maria vem perdida, José vem perdido e diz: onde que você estava, meu filho? Jesus diz: vocês não sabiam que eu vim cuidar dos negócios do meu Pai? Tudo aquilo que pertence ao meu Pai é a minha causa. Eu fico imaginando o mundo espiritual entrando numa convulsão, porque ele está no templo, e no templo estava toda aquela anarquia, estava toda aquela desordem, estava todo aquele caos. Quando Jesus disse: eu vim cuidar dos negócios do meu Pai, foi como se ele estivesse dizendo ao mundo espiritual: está com validade vencida isso aqui. E quando ele reaparece no templo, é como se ele estivesse dizendo: chega, checkmate, não aceitarei mais que seja corrompido aquilo que pertence ao meu Pai. Este templo voltará a ser casa de oração. Jesus está dizendo: eu me levanto em você, eu me levanto dentro de você e digo: chega, acabou. Eu te tomo na minha autoridade, eu te tomo na minha ousadia, eu te tomo na minha intrepidez,
timidez, e eu e você vamos expulsar tudo aquilo que não te pertence, o sentimento que não te pertence, a emoção que não te pertence, o comportamento que não te pertence, os padrões que não te pertencem como filho de Deus. Tudo isso será lançado para fora com zelo do meu Pai. Eu quero convidá-lo a orar por isso. Eu quero convidá-lo a clamar com todas as suas forças. Quero que você ore a Jesus dizendo: quebra a minha normalidade. Se há alguma cadeira dentro de mim, se há alguma mesa dentro de mim, despedaça isso esta noite. Mas eu não quero que nenhum predador dentro de mim permaneça para obstruir o meu chamado, a minha vida cristã, a minha alegria no Espírito Santo. Aquilo que está distorcendo o seu propósito, aquilo que está distorcendo, aquilo que está querendo infiltrar em você, essa espiritualidade líquida, que descaracteriza, que drena, que desfigura, com o passar do tempo, aquilo que um dia brilhou, aquilo que um dia foi vibrante, aquilo que um dia foi empolgante, fascinante de viver em Deus. Que o zelo de Deus te alcance esta noite. Que o zelo de Deus te abrace esta noite. Que o zelo de Deus te alcance esta noite. Aleluia.